eu entrar para fazer um momento com vocês também, tá? Professora Ana Cristina, né? Tá ok. Então, nós vamos iniciar. Bom dia a todos e a todas presentes nessa sala. Em nome da Secretaria de Educação, a DGE e GFCTP, na pessoa da professora Silvânia Gregório, professora Irane Moraes, professor Swami Vivekananda, cumprimento a todos os gestores, os coordenadores pedagógicos, equipe CRE, o time da tutoria pedagógica. Também cumprimento a toda a equipe que está aqui colaborando com esta sala, né? Professora Neila e também a professora Ana Cristina Leandro, que é a nossa coordenadora geral da CRE, professora Adriana Oliveira. Então, nós estamos aqui. Eu vou passar a palavra para a professora Ana Cristina, se ela estiver aqui conosco, a coordenadora da CRE, e após a professora Adriana Oliveira também, acredito que tem uma palavra conosco, e a professora Silvânia daqui a pouquinho está conosco também para iniciarmos aqui essa formação. Professora Ana Cristina, por favor, a palavra é sua. Não estou conseguindo visualizar a Ana aqui na lista de convidados. Ana não conseguiu entrar ainda. Vou adiantar aqui minha fala enquanto a professora Ana se organiza para entrar, que ela estava atendendo uma pessoa Ok, aqui na professora. CRE. Mais uma vez, dando bom dia aos meus queridos diretores e supervisores da Grande Porto Velho, que atenderam o nosso convite, e o convite da equipe da tutoria pedagógica, a professora Carla Rosita, Laura Ribeiro, a Leia, a professora Luciana, que foi muito carinhosa e atenciosa comigo durante a semana, e a professora Maria do Socorro. Nós, da CRED Porto Velho, recebemos com muito prazer e com muito carinho esse momento, que eu acredito que vai ser um momento colocando sempre à disposição, em todas as situações, em todos os momentos que for necessário a nossa intervenção e a nossa ajuda. Sejam muito bem-vindas à família Crédito Português. Obrigada pela organização. A professora Ana Cristina se encontra já, Nélia? Tudo bem? Ainda não. Acessar aqui, está com problema. Ah, certo. Professora Silvânia já se encontra na sala? Silvânia Gregório? Consegui acessar a sala. Tá, pode. Luciana, a professora Ana não está conseguindo acessar o notebook dela, vai fazer uma fala com vocês agora aqui pelo meu computador, tá? Tudo bem, seja bem-vinda, professora Ana Cristina Leandro. Muito obrigada por estar conosco aqui. A fala é sua, Olá, professora. bom dia. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. Eu agradeço a participação dos gestores e a colaboração da crítica, né, que está nos auxiliando nesse momento. O objetivo desse trabalho é melhorar as nossas ações pedagógicas na escola. Então, tudo que vem para agregar conhecimento, melhorar a nossa prática diária é muito satisfatório. Então, que nós tenhamos um momento que possamos trocar, que possamos, né, conectar uma manhã abençoada com a participação dos nossos gestores e de vocês. Eu agradeço muito esse momento que a gente está tendo. Obrigada, professora Ana Cristina. Ok. Ok? Bem, eu gostaria de... Eu peço até desculpa pela demora, mas eu
Eu estou com um probleminha no meu notebook e também não consegui o acesso pelo telefone, por isso me atrasei. Peço desculpa aos senhores, mas vamos dar prosseguimento, né? Isso, Que professora. tenhamos uma ótima manhã com as palavras e as orientações de vocês. Ok, professora, obrigada. Podemos dar início. Ok. Enquanto a professora Silvânia Gregório Luciana, deixa eu só não. fazer aqui uma consideração para a questão da lista de frequência. Eu estou Sim. jogando o link da frequência aqui no chat, no bate-papo. Quem não visualizou ainda, por favor, comece o preenchimento, tá? Isso. Ok. Essa lista de frequência é muito importante para que a gente tenha aí realmente a lista de participantes e vamos em frente, né? Bem, pessoal, eu sou Luciana, eu sou da equipe Tutoria Pedagógica. A Tutoria Pedagógica, nós temos um time, uma equipe, composta pela Carla Vanessa, Carmen Rosita, a Laura, a professora Leia Frota e a Maria do Socorro. Então, nós somos o time Tutoria Pedagógica. E aqui nós teremos uma oportunidade de abordar ideias plurais, que é exatamente discutir um assunto tão relevante e emergente que é exatamente o possível retorno às aulas. O possível retorno às aulas. Muito bom aqui discutir esse assunto, um assunto que envolve vários elementos, várias dimensões, considerações, informações quanto a esse possível retorno às aulas. Aqui a ideia, gestores, coordenadores pedagógicos, vice-gestores, né, é exatamente qualificar o debate e apoiar vocês, gestores escolares, frente ao futuro processo de reabertura das escolas. É claro que tudo baseado nas normativas, nos protocolos, nas resoluções, nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, do CONSED, do Movimento Todos pela Educação, entre outros. A intenção aqui da equipe Tutoria Pedagógica é contribuir exatamente com esse debate, né, em torno desse novo normal. Apesar de não termos uma data definida, nós de imediato precisamos pensar, refletir e se planejar, estudar e buscar possibilidades quanto ao retorno, ao possível retorno dessas aulas. Esse contexto, gestores, implica em começar a planejar exatamente algumas ações. É necessário buscar a compreensão de quais aprendizagens aconteceram nesse período e as que não aconteceram, e daí começar a planejar e replanejar as intervenções didático-pedagógicas. É refletir para entender e acolher esse novo contexto, essa nova realidade. Para isso, gestores, nós precisamos descobrir os caminhos juntos, com discussão coletiva, com o corpo docente, com a comunidade, com os colaboradores e tudo mais. Esse atual contexto implica em antecipar exatamente algumas respostas possíveis, reagir diante desse cenário. Aqui, nós queremos destacar para vocês, esse time da tutoria pedagógica, que nós aqui não temos uma receita pronta. Mas a nossa conversa, toda essa conversa de hoje, estará pautada nos protocolos, nas resoluções, nos códigos sanitários, nas notas técnicas e assim vai. E aí está exatamente o nosso desafio. É organizar tudo isso, é gerir todas essas recomendações. Exigirá de você, gestor, ação, reflexão e ação, que é exatamente a mensagem da equipe Tutoria Pedagógica. A equipe Tutoria Pedagógica trabalha diretamente com gestores nas escolas. A missão é fortalecer o gestor, direcionar para que ele consiga, em diversas dimensões, desenvolver seu trabalho no cotidiano escolar. É fortalecer, potencializar esse trabalho do gestor nas escolas. Aqui é exatamente a intenção dessa nossa conversa, tá certo? Então, o desafio aqui também, gestor, é exatamente essa questão da inteligência humana, pôr em prática a alteridade, que é a capacidade de ver o outro, coordenar, colaborar, organizar, buscar
formas, meios diferentes para atender essa demanda emergente, que é exatamente esse contexto de pandemia. Esse gestor, você gestor, precisa ter um olhar sobre o que aconteceu entre o período do interrompimento e o seu possível retorno. Existe aí uma lacuna, existe aí uma janela que, de repente, a gente possa buscar meios para tentar buscar soluções para resolver essa problemática. Então, nós vamos iniciar a nossa formação com uma citação de Mário Cortella, que diz o seguinte: se a educação não for provocativa, não constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. Então, nós vamos iniciar nossa formação com a fala aqui de Mário Cortella, que diz exatamente e está relacionado em consonância com esse momento pós-pandêmico, né? Pós-pandêmico, na verdade, a gente não pode nem dizer assim, talvez pós-pandêmico, porque nós estamos durante a pandemia, né? Quem sabe a gente tem aí esse retorno ainda durante a pandemia, de repente, no pós-pandemia, a gente não sabe. Nós estamos vivendo em momentos de incertezas, né? Incertezas, nós não temos nada assim definido, mas requer planejamento. Então, se a educação não for provocativa, não constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. Ok? E o momento aqui, nós trouxemos para vocês essa reflexão, o momento agora, gestor, coordenador pedagógico, que está aqui conosco, é o momento do re. O que é isso, professor? Esse re é se reinventar, é repensar, é refazer, ressignificar, reconstruir, reorganizar, reavaliar e remodelar. Então, nós temos aqui o desafio, exatamente todas essas dimensões, todos esses aspectos que precisam ser revistos. Observem essa imagem que temos aqui. Nós temos uma imagem de um tabuleiro de xadrez. Cada ação sua, gestor, precisa ser minuciosamente analisada, precisa ser estudada, precisa ser revista, vista, analisada de todos os aspectos, de todos os ângulos, para que a gente possa realmente ter um retorno das aulas, um possível retorno, de forma que atenda à questão humanitária, que atenda aos nossos colaboradores e assim sucessivamente, certo? Então, não será uma retomada onde paramos. O retorno exigirá um plano de ações em diversas frentes e demandará intensa articulação e contextualização local. O que isso implica? O que isso implica? Essa contextualização local, essa intensa articulação, implica em alguns tópicos que nós precisamos considerar, que exatamente você, gestor, precisa considerar, analisar, que são, vou citar alguns. O planejamento de... Desculpa te interromper. Você, por gentileza, pode... alguns estão falando aqui que não estão vendo os slides. Você pode fechar os slides e abrir novamente, por favor? E a professora já está, Silvânia, em sala, tá? Tá, vou fechar aqui. Abrir e compartilhar. É assim mesmo. Vamos lá. O som tá bom, Nélia? Perfeito. Tá. Aqui, vou abrir e compartilhar. A professora Silvânia já está na sala? Já. Ok. Ok. Professora Silvânia? Professora Silvânia, a senhora gostaria já de proferir, professora? Está aberto o microfone. Sim, eu gostaria já de falar agora, porque eu tenho outras demandas. E tenho certo, até professora. Com o secretário, né? Certo, e eu, professora. Então, quero dar um bom dia bem caloroso a todos os 126 convidados, mais 9 membros de equipe que estão nesta sala. E, para mim, particularmente, é prazeroso
poder estar aqui numa sala com um grupo tão seleto de profissionais, que são os nossos gestores, coordenadores pedagógicos, vice-gestores, orientadores escolares. É a mão de obra que está efetivamente dentro da escola. Conhece, como diz os pedagogos, eu empresto sempre esta fala deles, o chão da escola. E hoje, como já foi falado pela professora Luciana, a qual é a responsável pelo nosso núcleo de tutoria pedagógica central da SEDUC, juntamente com sua equipe toda, que é a professora Leia, a professora Carlinha, a professora Socorro, a professora Laurinha, deixei alguém de fora, professora Luciana, são 5, é uma equipe muito... professora Socorro também faz parte desta equipe central, que carinhosamente preparou esse material para vocês. Como a professora Luciana pontuou, nós estamos no momento do ressignificar, né, de readaptar, de reorganização. Então, esse para mim, tem muitas referências, muito significado, porque é justamente isso. Eu gostaria de parabenizar a CRE Porto Velho. É uma equipe que eu tenho assim, um carinho muito grande, um respeito muito grande, porque eu conheço de perto o trabalho dessas colegas, não é? Que tem tentado dar o seu melhor, é uma das maiores coordenadorias do Estado, onde comporta muitas escolas. Então, eu tenho visto o trabalho fluindo de uma maneira muito plausível, muito efetiva e de um feedback muito bacana. Eu quero usar uma frase de Mahatma Gandhi, que ele fala o seguinte, que nós precisamos, para ter resultado, nós precisamos fazer uma ação. Você nunca saberá que resultados virão de uma ação, mas se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, muitas cobranças, muitas exigências nesse período que estamos, por conta de uma pandemia, como a professora Luciana já pontuou aqui, nós estamos vendo alguns documentos, né, já foi até pontuado por alguns colegas, mas nós não vamos viver esse momento pós-pandemia tão cedo. De repente, segundo os cientistas, os estudiosos, vai demorar um tempo, não é? Mas nós estamos aqui buscando uma saída, buscando trazer algumas sugestões para possível retorno, que vai acontecer, isso é inevitável. E nós precisamos estar preparados, municiados de conhecimento, para que quando retornar o nosso trabalho, nós temos o quê? Condições, nós temos subsídios, para que nós possamos fazer um retorno tranquilo, do retorno seguro, principalmente em relação aos nossos estudantes, levando a eles a maior seguridade possível. Então, por isso esse encontro aqui, para nós reavaliarmos até onde é que nós podemos chegar, né? Nós fizemos um planejamento, nós precisamos remodelá-lo, ok? Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu não vou poder ficar muito tempo, por conta de outras demandas que nós respondemos, mas desejo uma formação maravilhosa. Eu não tenho dúvida disso, porque a equipe se preparou muito bem, né? Vocês sairão daqui com reflexões marcantes que poderão levar para suas práticas de escola. Bem-vindos, gestores. Sintam-se abraçados pela equipe de tutoria da Gerência de Formação da SEDUC e pela Coordenadoria Regional que é a CRE Porto Velho. Um abraço carinhoso e muito sucesso a vocês. Parabéns, professora Luciana e equipe. Obrigada. Obrigada, professora Silvânia, pelas suas palavras, pelo seu apoio. É exatamente isso. A ideia aqui é uma discussão, é trazer elementos, dimensões, aspectos que realmente qualifiquem esse trabalho do gestor, oriente ele, buscando, quem sabe, algumas alternativas para a resolução de problemas e tomadas de decisões. Gostaria de registrar a participação da professora Marilu, ela está conosco aqui na sala, mas ela está com alguns problemas de som, ela está ouvindo, e manda um grande abraço a todos, e desejo uma excelente formação a todos nós, ok? Vamos prosseguir. Luciana. Professora Marilu, a senhora gostaria de falar, professora? Oi, estou ouvindo. Oi.
Vocês Sim, conseguem me professora. ouvir? Ai, que ótimo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que prazer, Marilu! Que lindo! Muito bom. Eu fui arrebanhada para esse momento aqui, para esse espaço. Eu consigo aqui ver a equipe, os membros, né? A coordenação, a Nélia, a Luciana, a Adriana, a Carla, a Laura, a Leia, a Socorro, Silvânia, a Suzele. Mas tem 135 pessoas, né? Nessa webconferência. Isso, professora. Gente, para mim é gratificante, é muito emocionante, inclusive estar com o povo de Porto Velho, né? Eu sou suspeita para falar da CRED Porto Velho, né? Mas realmente a gente tem acompanhado todo o trabalho da tutoria, a gente tem acompanhado toda a participação da CRED Porto Velho. Eu fico assim muito feliz e só vem mesmo reforçar toda a competência, todo o compromisso que a CRED Porto Velho tem com a educação. Eu fico emocionada, de verdade, tá? Parabenizar a equipe da tutoria, que ela é incansável. Eu tenho acompanhado essa agenda, essas meninas são assim gigantes, né? Não deixando a peteca cair, trazendo motivação, trazendo palavras de reflexão, né? Esse momento ele é muito importante, realmente não é pós-pandemia, né, Luciana? Não é pós-pandemia. Não é pós-pandemia. É um momento que vai ainda demorar um pouco para passar. Há quem diga que vamos ter que conviver com esse vírus por muito tempo. Beleza, né? Podemos conviver, se eles não nos prejudicarem, não nos matarem, né? Fique por aí, mas não prejudique mais a gente. Mas eu estou aqui realmente para ouvir um pouquinho. Nós temos aí uma reunião às 14 horas, com os gerentes pedagógicos e as coordenadorias. A gente está se preparando para essa reunião. E desejar tudo de bom, gente. Eu estou por aqui, o que precisar, tá bom? Realmente a gente está se reinventando. Eu estou aqui com vocês agora, mas eu tenho procurado estar andando porque eu tenho me sentido muito mal de ficar sentada. Quem me conhece sabe que eu esqueço do horário, mas realmente a gente precisa até se adaptar a esse momento que eu estou em casa, home office, os filhos não, mas neto, ter minha vida particular, ou seja, cada um de nós, a gente está tendo até esse momento de se reorganizar, né? Porque até então a gente estava no espaço de trabalho. E é muito importante, viu, Lu? Gente, os diretores aqui, é muito importante a gente pensar nisso, porque o nosso professor, realmente ele está em casa, ele é pai, de repente as empregadas foram dispensadas, ele é marido, ele é tanta coisa. Como é que a gente pode estar fazendo a gestão do tempo com ele, né? Como é que a gente pode estar organizando essa forma híbrida que a gente já está se discutindo? Então, esse momento aqui com os gestores, ele é muito importante. Parabéns, tá, gente? Fique com Deus. Obrigada. Obrigada, professora Marilu. Obrigada. Exatamente isso, professora. Aqui exatamente são pontos de reflexão, né? O que nós vamos levar dessa pandemia, de tudo isso, né? O que eu devo levar? O que eu aprendi com tudo isso, de repente? O que eu devo deixar para trás como gestor e como pessoa? Eu preciso ter o autoconhecimento, né? Olhar para dentro, refletir sobre a minha própria imagem como gestor, como pessoa. De repente, a minha postura vai mudar daqui para frente, né? Então, fazer diferente é o se reinventar, é o se ressignificar. O momento é decidir o que devo levar adiante. É exatamente essa perspectiva de reflexão que a tutoria pedagógica promove hoje pela manhã. Então, nós temos aqui um aspecto que não será uma retomada de onde paramos. O retorno exigirá um plano de ações em diversas frentes e demandará intensa articulação sua, gestor, organização e contextualização local. Ou seja, além da resolução de problemas que nós já temos no nosso cotidiano, como essa gestão dessa crise será trabalhada por você? Essa tomada de decisão, esse atendimento da comunidade escolar, vocês, diretores, coordenadores pedagógicos, os vice-diretores, também precisam se envolver no novo processo que será demandado para dar mais segurança a toda a equipe.
Mesmo nesse cenário, gestores, de tanta volatilidade e mudança rápida de decisões, não nos desobriga a ter um plano de ações. Sair por aí fazendo coisas sem minimamente pensar, refletir e pactuar com o máximo possível de representantes da comunidade escolar é atropelar as pessoas e os processos. É verdade, a gente sabe disso, que a mudança promovida por esse Covid-19, coronavírus, foi abrupta, a gente sabe, foi de repente, não permitindo que as escolas tivessem tempo para fazê-la com um planejamento. Né? Contudo, precisamos planejar esse possível retorno, a volta, a fim de que o transtorno não seja ainda maior. Então, aqui nós estamos pontuando exatamente os aspectos que vocês devem levar em conta. Por exemplo, o planejamento de um retorno gradual. Vejam só, com importante atenção à saúde emocional e física dos estudantes e dos profissionais, colaboradores, etc. As definições sobre a reorganização do calendário escolar é outro ponto muito importante. Uma avaliação diagnóstica inicial, seguida de programas de recuperação de aprendizagem. Uma outra questão, uma comunicação frequente com as famílias dos alunos. Então, não será uma retomada de onde paramos, é tudo novo. Né? Precisa haver uma intensa articulação e uma contextualização local. Cada escola tem uma realidade, e é aí que está o desafio. É aí que implica exatamente o desafio, o seu desafio, gestor. Mais do que nunca, em nenhum outro momento eu vejo que a gestão se coloca à prova. Agora sim, agora nós temos um grande desafio, além do que a gente já tinha. Esse é um dos maiores. E esses impactos perdurarão por muito tempo, devido ao novo modelo de sociedade que teremos de aprender a viver. Não voltará a ser como antes, a palavra normalidade terá que ser relativizada. Teremos que nos adaptar a essa nova ordem, a novas formas de relacionamentos, novas soluções, novas conexões, sejam profissionais ou pessoais. Ou seja, coordenação, capacidade, gestor, a capacidade de se organizar, de colaborar, de ser resiliente, de ter autogestão, todos esses elementos são importantes para essa retomada, ok? Então, nós temos aqui esse grande desafio. Eu gostaria só de mencionar que nós vamos fazer aqui com vocês, já de início, uma dinâmica. A professora tutora, a professora Socorro, fará conosco aqui uma dinâmica. E você aí, gestor, eu desafio você agora a responder esse questionamento. Como a gestão da educação... Oi? Já coloquei o link com o código de acesso, Luciana. Sim. Já está no chat, tá ok? Ok. O código está tudo ok lá, né? Tá. Você dá os encaminhamentos aí? Certo. Eu queria também só pedir para o pessoal, para o meu pessoal da Creche Porto Velho, nós temos 155 convidados, 159 pessoas na reunião e eu estou com pouca frequência lá no link. Então, o link de frequência também está aqui no chat, tá? Certo. Ok. Nélia, você me passa para me postar o negócio, a situação? O link, estou postando. Então, o link vai estar no bate-papo aqui. Como a gestão... Vamos lá. Quero ver se vocês vão conseguir responder com 3 palavrinhas. 3 palavrinhas. Nós vamos construir uma nuvem de palavras. Nós chamamos de brainstorming, tempestade de ideias. Como a gestão educacional pode organizar o retorno das aulas pós-pandemia? Você, gestor, com 3 palavrinhas, você tem aí no bate-papo o aplicativo Mentimeet, que você vai clicar nele e vai digitar esse código que está aí disponível no chat. Agora você pode fazer isso, participar. Como você vai participar? Respondendo esse questionamento com 3 palavras. Lá, você vai clicar no link desse aplicativo, não precisa instalar nada, é só clicar no aplicativo, digitar o código e responder com 3 palavrinhas. Como a gestão educacional pode organizar o retorno das aulas pós-pandemia? Vamos lá. Vocês têm aí 3 minutinhos. 5 minutinhos, né? 5 minutinhos? No máximo. No então, máximo, gente, 5 minutinhos.
Quem entrou no Meet e não estiver vendo o código de acesso é 27 23 46. Tá certo? Nélia, passa o organizador para me jogar aqui na tela o link, a imagem do pessoal preenchendo. Já é, já. Já? Então, posso entrar? Então, estou indo. Isso. Como a gestão educacional pode organizar o retorno das aulas pós-pandemia? Responda aí, gestor. É o desafio para você. Vamos construir agora uma nuvem de palavras, brainstorming, que é exatamente o que você pensa, você está refletindo agora, como é que eu posso, como gestor, organizar esse retorno pós-pandemia com 3 palavrinhas. Vamos lá. Você tem 5 minutinhos no máximo para responder, tá? Depois que vocês digitam o código, clique no botão Submit. Compartilhar aqui, Nélia. Só está indo para os arquivos abertos. Luciana, tem que fechar essa apresentação do PowerPoint que está aberta. E aí eu vou fechar aqui, Nélia. Vou fechar aqui, tá? Tá. Pode fechar. A Socorro abrir. Aí você vem para compartilhar. É a Socorro que está agora. Socorro. Compartilhar lá o teu navegador da web. Procurando aqui, ó, porque no compartilhar ele não está aparecendo. Só aparece abrir e compartilhar. Não, vai no botão compartilhar. Tem arquivo, editar, compartilhar. Arquivo, só está aberto para mim o arquivo. Então, deixa eu ver aqui. Está aberto a web. Podem respondendo, gestores. Enquanto a gente está colocando aqui na tela, você já pode ir respondendo, que já está registrando. Pode ir respondendo. Tem a parte da internet para compartilhar. Multimídia, você vai compartilhar multimídia e colocar o URL que você quer compartilhar. Não está abrindo multimídia para mim. Só está abrindo arquivo. Só arquivo. Então faz o seguinte. Abrir desktop também não. Não, também está fechado o desktop. Só está abrir e compartilhar a parte de arquivo. Qual a professora que quer compartilhar? Maria do Socorro? Isso, então é Socorro. Eu vou passar a organização para ela lá embaixo. Pronto, ok. Já, professora. Agora você consegue compartilhar qualquer coisa. Vamos lá, vamos respondendo o questionamento. Agora você vai observar, olha só, como a gestão educacional pode organizar o retorno das aulas pós-pandemia. Olha só, você tem aqui planejamento, responsabilidade, organização, empatia, dedicação, resiliência. Que bacana, olha só. Ainda estão registrando ainda. Ainda estamos registrando ainda. Isso. Olha aí, entrando mais gente, já estamos com 29. Isso, vamos lá. Estamos em 30 pessoas ainda, tá bem abaixo. Hein, Luciana? Já percebemos que planejamento é tudo, né? Planejamento, responsabilidade e organização é tudo para esses gestores, no entendimento deles, nos profissionais da educação, de que o mais importante é isso, né? No nosso trabalho, enquanto educador, enquanto gestor,
Exatamente. Responsabilidade, resiliência, ainda estão participando, Socorro, estão colocando. Contextualização 32. local. Estamos com 32. Dos nossos Isso. 135 que estava naquela hora, né? Eu não sei se já aumentou. Temos 32 participantes. Estamos encerrando nossos minutinhos. Vamos dar mais um tempinho para eles, que eles estão. Talvez eles não tenham ainda participado com esse aplicativo, né, Socorro? Vai ter outro momento, a gente vai ter outro momento desse, daqui a pouco. Mais um desafio para vocês, gestores. Tem 4. Isso. É muito importante a participação, mas quem não conseguir participar, poder visualizar o que os colegas entenderam, e muitas vezes esse entendimento dos colegas está dentro daquilo que eu também sinto como planejamento, responsabilidade, organização, já é um momento de reflexão, né? De saber do que a gente precisa realmente para estar enfrentando esse atual momento. E exatamente vai ao encontro do trabalho que a tutoria faz, né, Socorro? A tutoria pedagógica faz esse trabalho exatamente em consonância com essas perspectivas de resiliência, empatia, organização, como eles mesmos já estão mencionando aqui, responsabilidade, planejamento. Ok. Quando você achar que o tempo já é o suficiente, aqui, eu vou... Estão colocando ainda, 36. Estão colocando. 37. Isso. Tá igual o cronômetro aqui, 38. Isso mesmo. Um dado muito importante que está bem pequenininho ali, que é elaborar plano de recuperação, né? Isso. Ele está pequenininho, mas é algo que é muito importante nesse novo retorno, né? Essa elaboração do plano. Isso, exatamente. Organização, dedicação, empatia. Entra aí essa avaliação diagnóstica, Luciana, também, que é outra coisa muito importante. Isso. E que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, a gente vai tratar desse assunto aqui com vocês, gestores. Observem que vocês já têm essa consciência, isso é muito importante, que vocês já têm essa consciência, vocês estão em consonância com as orientações, né, do Conselho Nacional de Educação, com as resoluções. Vocês estão no caminho certo, né, Socorro? Não, com certeza. Estão em consonância com os decretos, as portarias, né? As resoluções, os pareceres, as instruções normativas. A avaliação diariamente, eu acho que organizar a avaliação dia. Isso. Ok, né, Socorro? Ok. Parar aqui o compartilhamento, tá? Para voltar para você. Tá, ok. A Nélia vai precisar colocar como administradora de novo, sim, né? eu vou voltar para a Nélia. Tá. Vamos lá, para a Luciana. Eita, Nélia, eu tô pedindo aqui para ti, só aparece para você aparecer como apresentador, é isso? Agora está a Luciana. Ok, vou compartilhar aqui o slide. Voltou para você, organizador, Nélia? Não, eu passei para a Luciana. Ah, tá. Por isso que ficou o apresentador para ti, né? Quero agradecer a participação aí dos gestores, hein? Foi demais, hein? Parabéns, é isso mesmo. O que vocês colocaram está em consonância com as propostas, com as regulamentações, com os marcos legais, é isso mesmo, é essa consciência, isso é muito importante. Vocês responderam como a gestão educacional pode organizar o retorno das aulas pós-pandemia. Na verdade, é durante a pandemia, o negócio, ou não, né? A gente não sabe ainda, é uma incerteza, a gente vive ainda num mundo de incertezas. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Aqui, gestores, nós vamos trazer algumas ações para organizar a escola quanto ao retorno dessas aulas, nesse possível retorno. Então, a gente já vai iniciar aqui com algumas ações
Mas antes disso, eu gostaria de citar para vocês que aqui não há o antigo normal. Não há o antigo normal. Não vai existir mais por muito tempo, né? Então, agir na urgência e pensar no futuro, gestor, é exatamente quando eu falo agir na urgência, é encontrar caminhos para que as atividades de aprendizagem não parem nesse período, durante esse período, né? Isso vocês já estão fazendo, muitos gestores estão se mobilizando, já estão fazendo um excelente trabalho. Buscar possibilidades, delinear estratégias, quebrar paradigmas, buscar novas conexões, é tudo isso que é agir na urgência nesse momento. Quando eu falo em pensar no futuro, eu busco aí exatamente uma nova mentalidade, uma nova postura. Então, refletir sobre como dar menos aulas e proporcionar mais atividades de aprendizagem. Pensar no futuro. No futuro é refletir, garantir de fato a equidade no processo de ensino-aprendizagem. Temos que considerar que houve um apagão educacional, né? Houve um apagão educacional. Muitos estudantes que estão estudando remotamente, muitos não têm acesso à internet. Isso é um fato que a gente precisa considerar, né? As realidades são diferentes, nós temos aí alguns aspectos que nós não podemos deixar de citar quando a gente pensa no futuro. O impacto é grande, o impacto que nós precisamos ponderar aqui é exatamente a falta de interesse na escola, o agravamento da crise econômica, questões socioemocionais que têm um impacto direto na vida das famílias, na comunidade escolar, nas crianças, nos jovens. Esses são os impactos que hoje nós estamos vivendo. Então, nós temos aqui um risco eminente do rompimento do vínculo escolar dos estudantes. Nós temos aqui esse risco, esses impactos que nós estamos vivendo, eles implicam diretamente na vida do estudante. Eu estou falando disso porque acabou de sair uma pesquisa recente, em conjunto com a Undime, o CIEB, o Unicef, que tem a intenção de que nós possamos compreender os elementos que impactam essa evasão escolar. Corresponde exatamente a esse novo cenário, esse cenário atual agora. Então, nós temos que ter muito cuidado, gestores, com o risco do rompimento escolar. É exatamente pensar no futuro, né? Esse pensar no futuro são os pontos de atenção que nós temos que ter. Então, tudo isso foi agravado diante, talvez, isso possa engrossar as estatísticas de abandono e evasão escolar, que são a falta de interesse, a crise econômica, as questões socioeconômicas e socioemocionais. Então, são aspectos que a gente não pode deixar de considerar, são situações que nós podemos levar em consideração e refletir e acreditar que esses indicadores não vão aumentar. A gente tem que combater isso, a gente tem que buscar algumas alternativas para combater isso. E é por isso que eu vou citar aqui mais uma vez, eu vou abordar com vocês, que não é cedo para começar a pensar nesse planejamento do retorno. Não é cedo, tá? Então, aqui eu tenho, isso aqui, essas imagens já trazem esse novo, entre aspas, novo normal. Você tem aqui o escalonamento de equipe, a reorganização da entrada. Observe como isso já vem sendo feito em alguns países e aqui também no Brasil, em alguns estados, isso já está acontecendo. Mais uma vez eu digo, não tem data para voltar, mas aqui nós já trouxemos algumas imagens que será talvez a nossa realidade. Então, você tem também aqui a reorganização das mesas, a medição dos espaços, o uso de máscara. São ações que a gente vai precisar monitorar e precisar estar bem atento durante, talvez, esse possível retorno, né? E aí, como realizar a gestão do acolhimento pós-pandemia? Como isso pode acontecer? Nós vamos aqui, a professora Laura, né, Socorro, que vai entrar agora conosco. Professora Laura? Exatamente, agora a continuidade é com a Laura, né? Nesse momento, a gente vai entrar de novo lá naquele Meet, caros colegas,
e digitar o mesmo código, porque eu já vou estar aqui disparando para vocês fazerem de novo essa interação, né? Vamos essa fazer interação. Nesse momento, é uma frase. Em cima desse questionamento, vocês vão estar dizendo como realizar a gestão de acolhimento pós-pandemia. Então, esse agora é o momento de vocês voltarem de novo para a gente começar a falar dessa acolhida, desse momento de retorno às escolas, que é futuro ainda, mas que a gente tem que pensar para poder estar planejando esse passo momento, passo, né? Esse passo a passo, né, Socorro? Esse Exatamente. passo a passo. Vamos lá. Então, eu coloquei de novo. Vai entrar no Meet e é o mesmo código, 27 23 46. Agora, Nélia, quantos participantes nós temos na sala, Nélia? Professora? 174. Okay. 174. 174. Então, eu quero ver essa nuvem não, agora são frases, onde ele vai colocar lá o código. Agora eu quero ver, vamos ver se vai explodir de frases aqui. Como realizar a gestão do acolhimento pós-pandemia? Vamos lá. Quero ver agora. Teve gente que já escreveu palavras, né? Mas pode escrever uma frase. Esse momento pode escrever um pouquinho mais. Isso. Como realizar a gestão do acolhimento pós-pandemia? Vamos lá. Quero ver agora. A sua participação é muito importante. Eu pediria de novo, Hélia, o retorno do organizador para mim colocar aqui. E a Luciana tirar o slide. Já está, professora. Vamos aí. Já estamos com 3, né? Temos aí como realizar a gestão do acolhimento pós-pandemia com empatia, com sabedoria e ouvindo a equipe, com balões e dentro uma frase de ânimo. Ah, sim, uma acolhida, né? Organização dos espaços escolares, ações para conscientização e importância de continuar. Olha que bacana, empatia, fazendo a orientação das famílias, com afetividade. Olha aí, Socorro. Com cautela, seguindo as medidas de saúde que são orientadas como medidas de prevenção. Em equipe com segurança. O acolhimento deve ser realizado de forma humana. Que bacana, olha só, até rimou. Né? Em equipe com segurança, de novo. Isso. Sempre colocando no lugar do outro com empatia, porque todos nós estamos travando batalhas distintas e, por vezes, dolorosas. Acolher o próximo. E, realmente, todos nós estamos passando por algum sofrimento nesse momento, perdendo pessoas queridas, e precisamos dessa empatia, dessa necessidade do outro de entender os nossos problemas. Sempre se colocando no lugar do outro. Deixa eu ver. É que ele fica passando, é muita gente. Isso. O acolhimento deve ser realizado de forma humana, sempre se colocando no lugar do outro, com empatia, porque todos nós estamos travando batalhas distintas e, por vezes, dolorosas. Acolher o próximo com carinho, organização do espaço, organização do ambiente e conscientização dos alunos. Palestra para alunos explicando todas as ações das escolas, como a prevenção do Covid, tentando conscientizar os alunos sobre a importância dos cuidados, com o trabalho cooperativo de toda a equipe da escola, usando sempre a empatia, montar o plano de comunicação para o retorno às aulas. Olha, esse é muito importante. Equipamentos preventivos para todos os servidores, higienização do espaço adequadamente, orientar a higienização adequada, trabalhar em conjunto com a comunidade e com a equipe, muita atenção e cuidados, realizar medidas de temperatura de cada aluno e servidor. Excelente, excelente. Com planejamento conjunto, ouvindo as partes interessadas, com harmonia e compreendendo o outro. A palavra da vez é sensibilidade, com discernimento, consciência e sabedoria, mostrando um sorriso nos olhos para que eles sintam acolhidos. Olha que maravilha! Que top, hein? Olha só, montar o plano de comunicação,
Equipe com segurança. Utilizando muita criatividade e organização da equipe escolar, com planejamento conjunto, ouvindo as partes interessadas, de novo, né? Disponibilização de álcool gel e máscara, conscientizar os alunos, realizar a medição de temperatura de cada aluno e servidor. Olha a cachorra. Deverá ser feita respeitando as normas de higiene e segurança, com empatia e muita vontade de estarmos juntos novamente nesse novo normal. Estar juntos, gente, é o que todos nós queremos de novo estar, né? Mas com muita segurança, com todo o equipamento e um ambiente propício a isso, né? E aí, já deu tempo, estamos com 33, estamos repetindo já as frases, com planejamento conjunto e reavaliação ao longo de todo o processo de acolhimento. Então, meus colegas, podemos voltar para a Laurinha? Posso parar? Laura. Mais um pouquinho, Socorro. Só mais um pouquinho que eles estão fazendo ainda, eles estão fazendo, né? Tem 35, só mais um pouquinho, eles estão participando. Tá certo. É muito importante ver aqui a participação dos gestores, entender como eles estão pensando esse possível retorno. É importante a gente entender o que eles estão pensando, né? Como é que está o equilíbrio emocional desse profissional que está aí na frente das escolas. Isso é muito bacana. Muito obrigada, viu, gestores? Vocês são demais, hein? Nossa, olha só. Mostrando um sorriso nos olhos para que eles sintam-se acolhidos. Exatamente, aqui, ó. A empatia, muito importante. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. As meninas já estão aí se preparando. Vamos falar desse aspecto aí. Parou, Socorro. Agora com podemos. Estão me ouvindo? Deixa eu só colocar o slide lá, a Nélia vai... Estamos te ouvindo, querida. Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Então, bom dia a todos, toda a equipe da CRE, a equipe de gestores, coordenadores, professores, todos que estão nessa sala. É um prazer enorme tê-los aqui nesse momento. Eu acabei de ver... Obrigada, Socorro. Acabei de ver aqui o que vocês escreveram. O que deu para perceber é que realmente vocês estão seguindo, lendo, fazendo as leituras dos documentos, das normas. Isso deu para perceber em todas as frases que eu consegui ler. Então, assim, fico feliz de saber que vocês estão empenhados nesse momento que nós estamos passando de tanta crise, mas com muita fé, com muita garra. Nélia, coloca para mim. Enquanto a Luciana volta para o slide, eu falo sobre essa ferramenta que nós acabamos de utilizar, que é o Mentimeter. Essa ferramenta é um aplicativo muito bom para ser utilizado em momentos como esse, que você precisa de um feedback imediato, em tempo real. Ele é exclusivo para isso, para se criar apresentações com feedback em tempo real. Se você quer saber, você, gestor, que está fazendo uma reunião e quer saber a opinião da equipe, você sabe ali na mesma hora, já tem um resultado, já pode ser discutido a partir do resultado. Professores também podem utilizar com seus alunos. Isso é muito bom, é uma ferramenta simples e que nos dá esse feedback imediato. Então, assim, é um momento que nós precisamos utilizar ferramentas que venham nos ajudar, que venham contribuir para o nosso trabalho, que seja bem prático, nada de coisas que venham ser muito difícil, que venham nos trazer muito trabalho. Dentre outras ferramentas que tem aí, como o Powtoon, tem o Makemeter, tem o Kahoot, dentre outras. Existe, assim, uma infinidade de ferramentas disponíveis e que estão aí a nosso dispor. Tá. Nós vamos ver agora uma das ações
Passei aqui. Nós vamos ver agora uma das ações que será executada no retorno às aulas. Mas antes de falar com detalhes sobre esse acolhimento, a gestão do acolhimento, eu quero reforçar aqui a questão da tutoria pedagógica, que nós estamos aqui pela tutoria pedagógica. Tá, mas o que é isso? O que a tutoria pedagógica tem a ver com tudo isso que nós estamos fazendo agora nesse momento? Primeiro, eu preciso entender. A tutoria pedagógica ela é uma metodologia em que o processo de aprendizagem busca agregar novos conhecimentos. Os conhecimentos de caráter prático, um foco no desenvolvimento da prática do tutorado, que no nosso caso são os gestores escolares. Esse processo de aprendizagem, ele acontece de forma customizada, ou seja, de acordo com a realidade de cada escola, de cada gestor. Nós temos as diretrizes, temos os princípios da tutoria, as estratégias, mas a formação em si, ela será customizada de acordo com a realidade de cada um. E o objetivo que é melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos. Então, é uma metodologia que nós temos ao nosso dispor, e essa metodologia, ela tem a sua especificidade, que nós vamos ver um pouquinho aqui. Essa metodologia, ela prioriza o cotidiano da escola, ou seja, é uma formação continuada que acontece lá na escola, onde o tutor vai vivenciar junto com todos os agentes, o gestor, toda a equipe, alunos, ele vai conhecer a realidade, e ele não vai para lá, chegar na escola, ensinar o gestor a ser assim, 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 não. O gestor, ele vai fazer parte do processo, ele vai customizar esse planejamento da aprendizagem dele, tá? Então, o fazer dos profissionais para a formação dessa formação continuada, ela acontece na prática. Acontece na prática para que se reflita sobre a prática para a mudança da prática. Então, no caso, a tutoria, ela tem princípios, e esses princípios se apoiam na teoria da aprendizagem de adultos e trabalha para o desenvolvimento de competências de liderança. Esse trabalho é feito exatamente para ajudar os gestores a promover o sucesso do aluno. Para isso, nós utilizamos uma ferramenta de autoavaliação, de desenvolvimento dos gestores em 9 dimensões. Essas dimensões são a postura, a resiliência, a comunicação, a articulação, desempenho de alunos, soluções de problemas, aprendizagem, supervisão e formação de equipe e gestão. Então, são 9 dimensões que serão trabalhadas no decorrer da formação continuada em serviço, e dessas 9 dimensões, nós observamos que se sobressai nessa ação da gestão do acolhimento 4 delas. 4 dimensões das 9, elas se sobressaem nessa ação. Ou seja, para cada ação que for desenvolvida nesse período, tanto agora quanto no pós-pandemia, ela vai requerer o desenvolvimento, ou seja, a capacidade de colocar em prática essas dimensões. Alguma delas nós já temos em nós, já está bem mais desenvolvida, outras menos. E na formação continuada, o que o tutor faz, juntamente com o tutorado, no caso o gestor, é reconhecer, é visualizar quais
dessas dimensões estão mais desenvolvidas, quais precisam ser melhoradas, tá? Então, olha só, a resiliência, no momento desse, é uma das dimensões de liderança que todo gestor ele precisa ter essa dimensão bem desenvolvida. Se não tem, aos poucos vai se adaptando e tentando desenvolver melhor. Por quê? Porque a resiliência é a capacidade que nós temos de refletir, de nos adaptar às mudanças, e hoje é todo dia, as mudanças estão aí todo dia, toda hora, cada dia chegando coisas novas, e aí você só tem uma solução: ou você encara a realidade, encara o novo, ou você fica para trás, ou você fala, não, eu não dou conta. Então é isso, a resiliência é uma das lideranças que se sobressai nessa questão do acolhimento, que está mais detalhado, esse acolhimento, lá no plano de ação para orientar cada gestor nas suas escolas a fazer os seus planejamentos daqui para frente. A questão da postura, que é outra dimensão que também se sobressai aí na questão do acolhimento. Essa postura, como é que o gestor está encarando, são muitas normas, são decretos, resoluções, muitas normas chegando, muitos documentos, como é que eu encaro isso, né? Como é que eu lido com essas situações, dessas normas, como é que eu vou retransmitir, ou passar para os meus liderados essas informações, como é que eu lido com isso? E a comunicação? A comunicação, se antes ela era tão importante, nesse momento, então, ela está aí, se sobressai também a questão da comunicação. Por quê? Lá na escola, você vai estar lidando com vários atores. E para cada ator, você vai precisar se comunicar, às vezes, de formas diferentes. Como é que eu lido com a minha equipe de professores, como é que eu lido com a minha equipe de coordenadores, como é que eu lido com a equipe de alunos, como é que eu lido com a comunidade, né? E aí, na tutoria pedagógica, nós ainda temos uma estratégia que é utilizada nessa dimensão de comunicação, que é a escuta ativa e o questionamento. Mas o que é isso, a escuta ativa? Eu preciso ouvir fulano e dizer, a partir do momento que eu te ouvi, agora eu tenho alguma coisa para te falar, agora eu sei o que você deve fazer. Você deve fazer isso, isso, isso. Não, a escuta ativa, ela não é isso. A escuta ativa é um diálogo, onde ele não serve só para colher informações. Você vai fazer o questionamento e colheu informação e agora vai dizer o que o gestor tem que fazer? Não, mas é um diálogo que leva o tutor a refletir, a construir uma nova situação, identificar problemas, dilemas e aprendizados. Tá? Então, ela é uma escuta ativa que leva o gestor a refletir, e não que eu, a partir da escuta, tenho que dizer o que ele tem que fazer, mas ele vai reconhecer a partir do questionamento, e geralmente os questionamentos geram tensões, né? Geram tensões. De repente, você está sendo questionado e você assim, ela está querendo saber se eu sei o que é que eu sei, está querendo me testar, e não é isso. Então, por isso que gera, às vezes, uma tensão nos questionamentos, devido a essa situação. De repente, você se sente desconfortável com os questionamentos, e aí, quem está na tutoria, que já está compreendendo essa situação, vai perceber que não, que os questionamentos é para que ele se perceba, para que ele reflita sobre a sua própria prática ali no seu dia a dia. E aí essa comunicação
você vai ter um norte a partir do plano de ação que está lá dando algumas orientações de como você deve fazer essa comunicação com os agentes que eu já falei, comunidade escolar, aluno, professores, né? O importante é não faltar informação, porque vai ser o momento em que a informação vai ser primordial. Não deixar ninguém sem informação de como que vai acontecer, vai ter o momento, vai ter os protocolos, então todos têm que saber dos protocolos, tem que estar bem definido, uma linguagem clara, para que todos compreendam o processo e trabalhem da melhor forma possível, para que não se prejudique ninguém, para que todos voltem com um pouquinho mais de segurança, né? Porque segurança mesmo a gente sempre fica com o pé atrás. E aí tem a próxima dimensão, que é articulação. A articulação também, ela é trabalhada na teoria e requer, na teoria da tutoria pedagógica, e requer também atenção, porque é nesse momento que você, gestor, muitas vezes, sozinho, ou mesmo com a sua equipe lá na escola, não vai conseguir resolver algumas situações. Então, entra aí a capacidade de articular, de buscar parceria, aquilo que eu não consigo resolver, aquilo que não é da minha competência aqui, não é da competência da escola, eu não sozinho não consigo resolver, então eu vou buscar parceria, mas eu não vou deixar o problema do jeito que está. Então, assim, nesse momento é o momento do gestor mostrar que ele é um articulador, que ele faz as coisas acontecerem, mesmo que naquele momento ali não apareça a resposta, não apareça a solução, mas ele vai buscar. Eu ouvi uma vez um ator falando o seguinte, numa entrevista que ele foi fazer, uma entrevista de emprego, e ele falou, se defendendo, ele falou, olha, se você me perguntar algo que eu não sei responder, eu vou dizer que eu não sei, mas eu vou procurar a resposta. E com isso ele encantou a banca que estava julgando ele. Tá? Então, agora, além dessas dimensões de liderança, que a tutoria pedagógica trabalha para desenvolver bem nos gestores, outra coisa a ser utilizada também, que requer muito nesse momento, são as competências socioemocionais. Essas competências, elas estão lá, a BNCC, ela traz as competências socioemocionais, tem 10 competências lá, e aí aqui eu reconheço essas competências das 10. Eu posso reconhecer aqui onde tem gestão, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Eu consigo reconhecer esses sentimentos lá em 4 das competências socioemocionais. Essas competências socioemocionais, nesse momento, o gestor, cabe a ele proporcionar momentos dentro da escola ou fora da escola que venha favorecer, que venha fazer com que essas competências, elas apareçam, tanto nos alunos, quanto em toda a equipe, porque espera-se que nós, adultos, já tenhamos essas competências bem desenvolvidas em nós, né? Mas nem sempre temos todas. E aí, nesse momento, é o momento que nós, todas as atividades, em todos os âmbitos, devem ser voltadas para atividades que realmente venham fazer com que elas apareçam ou que elas sejam trabalhadas de forma que o aluno ou até mesmo o profissional venha desenvolver, seja uma oportunidade para desenvolver as competências que ainda não estão bem desenvolvidas, porque não é fácil, né? Nós somos seres humanos e muitas vezes nós não conseguimos o autocontrole, não conseguimos o autocontrole, então tem tudo isso, é uma situação bem difícil,
para todos, gestor, professor, aluno, para todo mundo. Além das competências socioemocionais, nós temos o clima escolar, que é nesse clima escolar que agora, também como antes, se antes nós já desejávamos ter um clima escolar maravilhoso, então agora, por quê? Agora se torna tão importante ou mais, porque nós estamos passando por dificuldades e essas dificuldades mexem com o nosso emocional, mexe muito com o emocional. Nós vamos ter alunos que vão voltar agressivos, alunos que vão voltar com muito medo. Então, trabalhar essa questão também do clima emocional, do clima escolar, juntando todas essas dimensões, fazendo uso dessas dimensões, fazendo uso dessas competências socioemocionais, para propiciar um clima escolar da melhor forma possível, um clima escolar maravilhoso. E aí, nós trouxemos alguns sentimentos que eles podem aparecer a partir do momento que eu proporcionar atividades para que esses sentimentos apareçam entre os alunos, entre a equipe, entre os professores, que é a gratidão. Como é que eu vou proporcionar um momento para os alunos para que esse sentimento de gratidão ele apareça, ele floresça, a positividade, o amor ao próximo, a harmonia, a espiritualidade. Como é que eu vou pensar? Então, tutoria é isso, é refletir. Eu vou refletir, agora é o momento de nós nos preocuparmos muito com o humano. Eu ouvi isso nas respostas de vocês, eu ouvi planejamento, organização, responsabilidade, resiliência, empatia, afetividade, o humano. Alguém colocou tudo isso, anotei aqui, que me chamou a atenção. Então, esse sentimento e essas formas, essas estratégias de se trabalhar, elas têm que ser voltadas mesmo para o humano, principalmente na volta às aulas, quando parece assim que nós vamos voltar para um lugar diferente. Eu mesmo já senti isso quando saí para ir a uma farmácia, e a farmácia era longe, onde tinha o remédio, e eu me senti como se eu estivesse numa cidade diferente. Eu falei, nossa, parece assim que faz tanto tempo que eu não ando por aqui e tal. Então, assim, já senti diferença. E eu mesmo, vai acontecer de aluno chegar na escola e parecer para ele que ele está em um outro ambiente, porque vai ser realmente um outro ambiente, porque a escola vai estar toda equipada, né, preparada para receber ele com segurança, conforme os protocolos. Então, vamos colocar aqui algumas sugestões, que essas sugestões elas já estão contempladas lá no plano de ação, que eu acredito que vocês ainda irão receber, porque ele ainda está bem novinho, acabou de sair. Então, vamos lá. Nos primeiros dias, as atividades presenciais podem ser planejadas com ênfase no socioemocional do que na preocupação curricular. Isso está lá garantido lá no plano também, para que essas atividades sejam trabalhadas conforme eu mostrei no slide anterior, e menos preocupação com essa questão curricular, não chegar já de cara colocando atividades lá, conteúdo para os alunos, não. Vamos nos preocupar com a questão do ser humano. A equipe de gestão oportunizará o planejamento coletivo para a recepção acolhedora dos professores e funcionários. Então, não só os alunos precisam desse acolhimento, mas os professores. Os professores, eles estão aí na linha de frente, assim como os médicos estão ali cara a cara com os doentes, os pacientes. Os professores estão ali cara a cara, mesmo que seja por uma tela, através de uma tela, mas eles estão ali na linha de frente, é eles que estão em contato com os alunos direto, é eles que estão passando conteúdo para os alunos, eles que estão pensando em como passar essas atividades, que atividade passar da melhor forma possível. Então,
para muitos professores, eu sei que o desafio foi muito, muito grande. Então, eles precisam ser aplaudidos, professores precisam ser aplaudidos pelo trabalho, pelo seu esforço, mesmo que seja um esforço obrigatório, uns com certeza saíram na frente, receberam as coordenadas e foram lá, pesquisaram plataformas e saíram na frente. Outros não, tiveram mais dificuldades. Então, professores, funcionários, todos os que estão aí dando o seu melhor, suando para fazer com que a educação não pare, a educação não seja pior que está a situação. E de gestão também planejar as atividades de acolhimento dos alunos, como eu já falei bem no slide anterior. Então, no caso dos alunos, gestão e professores pensando da melhor forma possível para receber esses alunos. E aí nós trouxemos um vídeo que ele reforça bem tudo que foi falado aqui até agora, tudo que vocês escreveram aí, ele dá um reforço. Vamos assisti-lo? Ok. Nélia, tá por aí, Nélia? Tô sim. Abrir e compartilhar, né? Compartilhar. É para quem? Laura. Isso. Tá com eco, tem... Pode, se você quiser colocar para mim, eu posso compartilhar. Ô, Laura, pode ser você compartilhar? Eu vou tentar aqui compartilhar, vamos lá. Tá. Porque tá com você a organização. Ou o privilégio, na verdade. Vamos ver. Muito bacana, né? É importante essa atmosfera escolar estar em harmonia, estar em consonância com as expectativas dos estudantes, dos colaboradores. É muito importante ter um clima, uma atmosfera de acolhimento. Já estão vendo o vídeo? Ok. Ok, vou apertar o play. Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança, e isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente. E não é a espécie mais forte que sobrevive. A competição sempre é ruim para os dois lados. Às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados. Empatia, isso nos permite evoluir. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado, é o poder de adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores, e os predadores se adaptam para capturar as presas. Está todo mundo se adaptando a todo momento. E o mundo é uma grande corrida. Todo mundo está não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. Uma caatinga ou cerrado, quando pega fogo, rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser, para todo aluno de tão rumo e não pode ser. Se para nossas vidas houver essa disrupção, o presencial espera, e recupera toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. O cordel é dedicado aos amigos professores, estendo a palavra e a mão a todos da educação, que vivem tantos tremores.
Ótimo. Então, esse vídeo, ele fala das mudanças, né? Que tudo, como eu já falei anteriormente, tudo muda, está mudando, muita novidade, mas, apesar de tanta novidade, tem algo que não se altera, que continua. Volta o slide aí para mim, por favor. Tá. Que é o poder da adaptação. O vídeo fala isso. O poder da adaptação, ele não se altera. E quem vai contribuir, de fato, quem vai colaborar, são aqueles que estão se adaptando. O que não está se adaptando, ele vai ficando para trás, né? Ele vai precisando de ajuda. Ele vai precisando de ajuda. Também não podemos... Aqueles que estão se adaptando têm que voltar... o olhar para trás e fazer alguma coisa. E isso eu quero deixar assim registrado aqui, uma situação que aconteceu na nossa própria equipe. Na nossa própria equipe, quando eu estava com muita dificuldade de internet e a Carla Vanessa, ela fez ela teve uma atitude que me emocionou, a atitude dela. Ou seja, eu não pedi nada, ela simplesmente percebeu a minha dificuldade e tentou me ajudar de uma forma esplêndida. Então, eu vi ali, naquele momento, eu falei, realmente é alguém que entende de tutoria, é alguém que está reconhecendo esse processo de adaptação, e foi uma atitude bem plausível, né? Parabéns, Carlinha, por essa atitude. Então, assim, são coisas que, nesse momento, como se sabe, quem se adapta é quem colabora. Então, aquele que está se adaptando, aquele que está indo, que está na frente, que está conseguindo, volta, dá uma olhada para trás, vê se não está ficando alguém para trás que não está conseguindo, vê se alguém está com dificuldade. É nesse momento que nós devemos... A colaboração aparece aí também, que é outro fator muito importante. Alguém citou a questão da colaboração, é o momento de colaboração. E aí ele faz também uma analogia com as cores do camaleão, né? Essa transformação das cores. Por que ele faz? O camaleão se transforma, por que ele fica bonito assim? Ele estava bem cinza e de repente ele fica um camaleão bonito, cheio de cores, para se adaptar à realidade. E aí ele faz, o autor faz a analogia com a pedagogia como o camaleão. Nesse momento é um momento de adaptação, é um momento de se adaptar. E aí volto a dizer, nesse processo de adaptação entra a questão da competência, que é a dimensão que nós trabalhamos, uma das dimensões que nós trabalhamos na tutoria pedagógica, que é a resiliência. Tá? Então, quando temos bem desenvolvida isso já em nós, a resiliência, nós saímos na frente nessa questão de adaptação. Muito bem. E aí, eu agradeço muito, e vocês, gestores, estão de parabéns. Não é só professor, não é só aluno que precisa ser aplaudido, que aluno também, né? Alguns, eles estão passando por dificuldades também, questão de se adaptar nas ferramentas, ter que estudar sozinho, ter que estudar com quem não sabe, receber explicações em casa dos pais ou dos parentes, que às vezes nem sabe nada do conteúdo. Então, assim, todo mundo precisa desse apoio, e vocês também, gestores, como seres humanos, também merecem ser aplaudidos pelo esforço de vocês. Eu sei que não é fácil lidar com tantas coisas para se responsabilizar por tantas atividades, por tantas ações, para que todas
as atividades, todas as ações lá dentro da escola onde você está responsável por ela, saia da melhor forma possível, que todos consigam vencer esses momentos que nós estamos passando. Nós não sabemos o futuro, não sabemos ainda o que vem pela frente. Só Deus sabe o futuro, somente Deus pertence. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nós podemos, e o que nós podemos fazer, vamos fazer. E vocês, parabéns. Vocês, os coordenadores, também precisa, nesse momento, precisa estar muito em consonância com os gestores. É uma mão direita. Aliás, são duas mãos que estão, eu sei que estão trabalhando para ajudar os gestores e ajudar toda a equipe da melhor forma possível. Parabéns, coordenadores, orientadores, professores e gestores. Vamos continuar. A Lu vai começar agora a falar mais um pouco, ela vai frisar a questão dos documentos, da legislação. Exatamente. Vamos lá, vamos seguir. Obrigada por essa oportunidade. Imagina. Muito bem, Laura, muito bem colocado. Exatamente, gestor. Exatamente corroborando com o que Laura falou, muito bem colocado, exatamente essa capacidade, né, gestor, nesse momento, essa capacidade de ser flexível, de apreciar, né, essa questão de situações desafiadoras, essas incertezas e as situações complexas, né? Então, tudo isso, agora a gente está vivendo nesse momento de desafio. Então, agora, nós vamos tratar, e peço a atenção de vocês, os gestores, os vice-gestores, os coordenadores pedagógicos, todos que estão aqui. Atenção aos decretos, às portarias, aos protocolos, às recomendações, aos marcos legais e aí às instituições regulatórias. Esse processo precisa estar pautado em todas essas recomendações. O Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Educação, elaborou um documento que traz algumas recomendações, né? Ele traz umas medidas pedagógicas, que trata do acolhimento dos docentes e os demais funcionários, o acolhimento aos estudantes, o acolhimento à família, as medidas de segurança sanitária, adotada pelas redes, o que a escola deve fazer. Esse material está já, como a Laura já citou, ele já vai chegar para vocês nas escolas, que a equipe está providenciando. Então, é muito importante que você, gestor, esteja muito ligado. O papo reto aqui é o seguinte: esteja ligado nas portarias, nos decretos, nas medidas provisórias, né, nas resoluções, nos pareceres. Quando tem dúvida, recorra aos pareceres, recorra aos decretos. Nós temos um decreto agora do dia 15 de junho de 2020, que altera e acresce dos dispositivos 25049, de 14 de maio de 2020, ele traz algumas considerações, ele faz uma abordagem instrucional muito interessante. Então, eu peço aos senhores que fiquem atentos em questão dos pareceres. Tem um parecer do Conselho Nacional de Educação e todos os documentos elaborados, definidos, consolidados e ajustados, os que estão sendo tratados aqui com vocês agora, e o que a Secretaria de Educação está providenciando, estão pautados nessas regulamentações e nessas fundamentações, ou seja, os marcos legais. Então, tudo está devidamente pautado nessas orientações. Então, dúvida, recorra à lei, recorra às recomendações. Não façam nada de forma precipitada, tá certo? Então, gostaria de chamar a atenção. Quero acentuar aqui para vocês que todo esse nosso trabalho da equipe de tutoria pedagógica está baseada, está pautada, está imbuído desses materiais e essas recomendações. E assim deve ser. A gente recomenda que o seu trabalho, gestor, seja pautado também nessas recomendações, nesses decretos, nas portarias, tá certo? Façam a leitura, sentem com os pares dentro da escola para discutir, seja remotamente, seja
presencial, mas que haja um momento de discussão para que a gente possa aí estudar possíveis situações e estratégias para atender ao público estudantil. Aqui nós já vamos trazer para vocês algumas orientações. Você, gestor, o que a gente já recomenda para você? O que você deve fazer com a sua equipe? Nós sugerimos que você deve estabelecer uma força-tarefa ou um comitê gestor, que terá a responsabilidade de desenvolver e implementar a resposta educacional que esse momento exige. Ou seja, crie aí um comitê gestor na sua escola. Você, gestor, você tem capacidade para isso, você tem competência para isso, e aqui você pode estabelecer uma força-tarefa, ou constituir um comitê gestor. Tá? O planejamento deve ser pontuado e considerado um retorno gradual, com importante atenção à saúde emocional e física dos estudantes e profissionais, as definições de reorganização do calendário escolar, visando garantir os objetivos de aprendizagem previstos nos currículos. Essa reorganização é necessária, faz-se necessário. É necessário também, nós sugerimos, que desenvolva um cronograma e meios para uma comunicação frequente e regular com as famílias dos estudantes. Que haja também rotinas de revezamento dos horários de entrada, saída, recreação, alimentação e demais deslocamentos coletivos dos estudantes nesse ambiente escolar. Considerar organizar grupos alternativos de estudantes em determinados dias da semana ou em determinadas séries. Maior espaçamento entre carteiras nas salas de aula e diminuição do número de alunos por sala, marcação, arrumação, supervisionamento diário. Isso é diário. Realização de aulas na quadra, no ginásio, sempre que possível, em ar livre. É necessário também considerar o escalonamento dos horários de entrada, saída, recreio e almoço dos alunos para evitar aglomerações. Isso é muito importante. Que haja também rodízio entre alunos e educadores, para que nem todos estejam presentes na escola ao mesmo tempo. Sinalização de rotas dentro das escolas, da sua escola, para que os estudantes, os alunos, mantenham distância entre si. Utilização de múltiplas entradas da escola e divisão dos alunos de acordo com a proximidade das salas. Isso é muito importante. Alternativas de entrada e saída da escola. Precisa ser estudado isso, precisa ser considerado. Ressalto aqui também a marcação de lugares nos refeitórios para minimizar a movimentação durante o almoço e refeições. Destaco também aqui para vocês, gestores, a rotina de higienização. Ela deve ser feita coletivamente, grupal ou individual. Lavagem imediata das mãos na chegada dos alunos à escola e, no mínimo, uma vez a cada 2 horas ao longo do dia ou do turno. Tá? Isso vai depender também da sua coletividade dentro da escola, com quem você pode contar. Limpeza de todo o ambiente escolar, pelo menos uma vez ao dia, sobretudo das superfícies que são tocadas por muitas pessoas. As estações de higiene precisam ser possibilitadas, elas precisam estar a postos, precisam estar prontas. Desativação de bebedouros com disparo para a boca e incentiva a utilização de garrafinhas individuais. Isso aí pode ser feito no plano de comunicação, né? Isso é muito importante, essas informações, elas chegarem até as famílias, né? Será necessária a utilização de garrafinhas individuais. Verificação da temperatura dos alunos e educadores na entrada. Essa verificação é de suma importância, todos os dias, manhã, tarde e noite, dependendo da escola, dependendo da sua realidade, dos turnos, manhã, tarde e noite, verificação, aferição da pressão dos estudantes e educadores na entrada. Disponibilização de álcool em gel nas salas de aula e quaisquer espaços comuns nas escolas. Então, essa disponibilização, ela precisa
realmente acontecer. Utilização de máscaras por alunos e professores durante toda a estadia na escola. Disponibilização das medidas de prevenção em linguagens acessíveis para as crianças e toda a comunidade escolar. Ou seja, nada de recados, comunicados, informes com uma linguagem rebuscada, que seja uma linguagem acessível. Um outro ponto que nós trouxemos para vocês é em relação à avaliação diagnóstica. Como você, gestor, pode trabalhar, pode observar a questão da avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, nós temos alguns programas intensivos de recuperação, orientados por avaliação diagnóstica, serão importantes. Esse momento são estratégias importantes para minimizar as defasagens de aprendizado acentuados durante o período da suspensão de aulas presenciais. Então, faz-se necessário que haja uma avaliação diagnóstica de todas as turmas. Este instrumento permite as defasagens que terão sido aprofundadas após o período prolongado sem aulas presenciais. Sugerimos que a avaliação diagnóstica inicial deva ser aplicada em cada turma ou final de cada ciclo. Por exemplo, nós temos que estar muito atentos ao 5º ano, o 6º ano, que é uma interrogação, a gente pode considerar como o aluno que está no 6º ano como uma interrogação, porque ele vem do 5º ano, aí não se sabe ainda como está o nível de aprendizagem desse estudante, os alunos do 9º ano, os alunos do 3º ano, né? Então, são ciclos formativos que você pode trabalhar essas avaliações diagnósticas. E aí, com o objetivo de identificar reforços e resgates de aprendizagem, seguida de programas de recuperação da aprendizagem dentro da escola. Então, precisamos considerar a avaliação diagnóstica dentro do contexto escolar. Isso é fundamental, é uma ferramenta imprescindível para esse momento e esse possível retorno, né? Orientações para o gestor construir seu plano de comunicação para o retorno às aulas. O que nós sugerimos para vocês? Ao montar o plano de comunicação sobre a Covid-19, sugerimos os seguintes aspectos. Olha lá. Oriente pais, alunos, funcionários e professores sobre os procedimentos, protocolo e possíveis consequências da pandemia que vivemos. Isso é muito importante. Desenvolva campanhas de comunicação a serem implantadas nas redes sociais, com quê? Posts, vídeos, infográficos, animações, e na escola, com cartazes informativos, orientações gerais, com relação aos procedimentos a serem adotados e seguido por todos. Então, precisa pensar num plano de comunicação e uma campanha de comunicação via rede social, pode ser com cartazes, é o que a gente sugere para vocês. Adote linguagem e conteúdos motivadores, estimulantes e que passem confiança a toda a comunidade escolar, ajudando-a na conscientização e motivação de todos para o enfrentamento dessa crise, né? Então, mais esse aspecto que você precisa considerar. Treinar todos os professores e o pessoal nas ações de segurança acima já mencionadas, né? Nós já citamos várias ações aqui que precisa ser feito um treinamento, uma formação específica. Considere realizar o treinamento virtualmente ou, se pessoalmente, garantir dessa forma o distanciamento social de toda a equipe. Então, você já tem aqui 4 ações, né, que você já pode considerar no seu plano de comunicação. Quinto aspecto, elaborar um plano de comunicação sobre o processo de volta às aulas, o possível processo de volta às aulas, em relação às atribuições e responsabilidades inerentes a cada público, professores, estudantes, pais e demais profissionais. Então, nós temos aqui várias dimensões que esse plano precisa abranger, né? Então, temos aqui professores, pais, estudantes e demais profissionais. Informar os profissionais, professores, prestadores de serviços, estudantes e pais que qualquer pessoa que tenha tosse ou febre com 37 graus acima disso ou mais, e aqui como já está mencionado, precisa permanecer em casa. E isso aí é muito importante. Chegar na escola com essa febre, não dá, né? Então,
A gente precisa estar bem atentos com isso. Por isso que é importante verificar a temperatura dos estudantes profissionais na entrada da escola. Se ele não permanecer em casa e for para a escola, isso aí já é uma tarefa nossa no contexto escolar, tá bom? Orientar alunos, profissionais, professores, estudantes e assim, sobre prevenção de contágio pelo coronavírus e a forma correta de higienização das mãos e demais medidas de prevenção sanitária. Então, tudo isso precisa constar no plano de comunicação, né? No plano de comunicação da sua escola. Agora a gente vai tratar aqui das atividades de apoio e formação de docentes, que pode servir de inspiração aí na sua escola. Então, aqui temos algumas atividades, algumas orientações, tá? Vamos lá. Sugerimos que vocês, gestores, formação de grupos de discussão entre professores sobre os desafios encontrados e formas de resolvê-los. É muito importante esse momento de ouvir os colaboradores da escola. Vejam uma possibilidade desse encontro, seja virtual, remotamente, para que vocês consigam ouvir esses profissionais. Isso é muito importante. Elaboração de protocolos que guiem as intervenções de acolhimento emocional dos alunos a serem feitas com apoio de outras áreas. Muito importante. Realização de oficinas e formações frequentes com psicólogos e suporte contínuo de mentores, de coordenadores pedagógicos, de direção escolar. A importância de contar com significativo suporte psicológico durante e após a crise é muito importante, uma vez que, além de serem diretamente impactados, precisarão atuar na minimização dos efeitos sentidos pelos estudantes. Ou seja, aqui entra aquela questão intersetorial, que eu já citei no início dessa formação. É importante buscar parceiros, fazer uma articulação, buscar outros... a articulação intersetorial abrange outras áreas do conhecimento. A questão social, a questão da saúde. O gestor, ele precisa buscar outros, digamos, elementos fora do muro da escola para que ajude ele nesse processo dentro desse contexto. Então, buscar psicólogos, outros parceiros, conselho tutelar e outros, né, para que te ajude nesse contexto. Você sozinho é difícil, não é impossível, é difícil. Mas, se tiver parceiros para te ajudar, isso se torna mais fácil. E constituir uma comissão de enfrentamento quanto à Covid dentro da escola. Então, constituir uma comissão. Constitua uma comissão, gestor. É importante a descentralização de ações. Por quê? Porque não te sobrecarrega. Muitas ações com você, isso pode ocasionar o colapso, né? Então, descentralizações, delegue funções aos outros colaboradores da escola, veja com quem você possa contar, constitua uma comissão, isso é muito bacana, isso vai te ajudar, bom? A gestão do calendário escolar. Essa gestão do calendário escolar, essa reorganização do calendário escolar, gestores, também exigirá definições buscando o cumprimento da carga horária exigida em cada etapa da educação básica, né? Então, é importante buscar diferentes estratégias que podem, de forma combinada, ser utilizadas para o cumprimento da carga horária, visando atingir os objetivos de aprendizagem dos estudantes. Dependerão de cada realidade, de cada escola, e cabe aqui, eu quero dizer isso a vocês, cabe aqui, a todos, replanejar o seu currículo, replaneje o seu currículo, selecione aqueles objetos do conhecimento, ou seja, os conteúdos e os objetivos de aprendizagem essenciais para garantir o aprendizado do estudante até dezembro. Então, faça uma análise juntamente com os professores em relação a esse calendário, esse possível retorno. Mesmo remotamente, é importante fazer uma seleção dos objetos do conhecimento, ou seja, os conteúdos, os mais importantes, os essenciais para que esse estudante tenha realmente uma identidade curricular.
e a gente buscar atender a essa demanda, por mais que seja remotamente, mas que a gente consiga garantir o mínimo possível da aprendizagem desses estudantes, tá? Então, e temos aqui possibilidades de reposição, que está em discussão ainda pela Secretaria, a gente está buscando ainda respostas para isso, mas é uma possibilidade. Atividades pedagógicas presenciais e não presenciais, o ensino híbrido, isso, as aulas, o retorno das aulas, por exemplo, se o retorno acontecer, as aulas vão continuar, presenciais e não presenciais, ou seja, quando a gente fala de escalonamento, a gente fala escalonamento de turmas, de horários e sucessivamente. Então, é preciso considerar que essas atividades pedagógicas serão, ainda assim, voltando com a questão da pandemia, a gente vai continuar com presencial e não presencial. É uma possibilidade muito evidente que já está acontecendo em alguns estados. A adoção do ciclo pedagógico emergencial, isso também é uma questão que está sendo discutida, e é exatamente nesse ciclo pedagógico emergencial que a gente vai considerar uma reorganização curricular, ou seja, um redesenho desse currículo, para que a gente possa dar uma nova identidade a essa organização curricular que atenda essa demanda, certo? Algumas pesquisas indicam que, mesmo com as ações de ensino remoto bem estruturadas, a suspensão das aulas presenciais deverá criar lacunas significativas, né? Lacunas significativas do aprendizado, especialmente daqueles alunos em situação de maior vulnerabilidade. O que isso implica? A gente precisa considerar, gestor, que nós tivemos aqui várias realidades. Aqueles estudantes que conseguiram estudarem e desenvolver suas habilidades e competências durante as aulas remotas e que estão sendo agora ministradas, e aqueles alunos que não conseguiram, de forma alguma, por questões socioeconômicas, acompanhar o ritmo das aulas de forma remota. Então, nós temos várias realidades. Isso é uma situação muito preocupante e precisa ser considerada na hora desse replanejamento e essa reorganização curricular. Então, essas lacunas no aprendizado, isso é fato. Nós temos várias realidades, nós temos vários estudantes que não conseguiram acompanhar as aulas remotamente por questões de acesso, questões sociais, econômicas, entre outras. Então, essa realidade nós temos dentro da escola de aula. E a avaliação diagnóstica vai dar evidências sobre essa situação. É uma das estratégias para que a gente possa aí observar e vai trazer algumas evidências para nós, tá certo? Aqui nós temos alguns aprendizados das evidências mais recentes sobre os programas de recuperação da aprendizagem, que apontam para aspectos e características essenciais a serem considerados. Aqui, além da orientação dos programas por uma avaliação diagnóstica inicial, realização de acompanhamento frequente no nível de aprendizado dos alunos, ou seja, a avaliação não é apenas inicial, mas sim do processo. Então, ela é contínua, ela precisa estar sempre, nós precisamos considerar que nós temos várias realidades, nós temos vários estudantes com diversas questões específicas e que isso precisa ser observado, e uma das estratégias é a avaliação. Constituídos por turmas pequenas, de modo que os professores tenham maior facilidade em personalizar e customizar as atividades de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Ou seja, considerar as especificidades e a diversidade dos estudantes que nós temos. Em momentos específicos, formados por turmas de alunos com níveis de aprendizagem semelhantes. É uma estratégia. Também pautados por materiais específicos e diversificados, como jogos educativos, etc. Aqui entra a questão da gamificação, metodologias ativas, buscar atender essa demanda da mais diversas, de formas e estratégias diferentes. Conduzidos por professores com formação específica e ampla de experiência profissional. Quero abrir um parênteses aqui com vocês em relação aos professores. Eu quero chamar a atenção para essa formação desses professores, né? Eles são a alma da escola, os professores são a alma da escola. É como a Laura falou, ela citou muito bem essas questões socioemocionais. Os professores são a alma da escola. A formação para entender esse novo normal precisa acontecer. E deverão ter o cuidado exatamente com
essas orientações sanitárias, de higiene. Além disso tudo, essa formação pedagógica é um enorme desafio para todos nós, né? Nós e muitos enfermeiros, médicos, estão na linha de frente. Agora, a linha de frente da educação para o retorno são os professores, são os alunos. Então, é necessário a gente ter esse olhar para o professor. Esse professor que está sobrecarregado, esse professor que precisa do nosso apoio, né? Então, é preciso conduzir uma formação específica para ele, é preciso acolher esse professor. Eu chamo a atenção para isso, tá? Então, exatamente nessa condução, né, e buscar solucionar da melhor forma possível. E aqui, né, trago as considerações finais, né? Eu quero dizer para vocês que é um momento que a gente precisa refletir. A tutoria pedagógica tem essa missão de fazer com que o gestor reflita, reflexão, ação, reflexão, né? O retorno não tem hora marcada, mas precisa ser planejado eminentemente. Isso a gente